Enquadrado, bonitinho. Estamos ao vivo, família? Estamos ao vivo. Que saudade de vocês. Estava com saudade de sentar aqui nessa poltrona para poder resenhar com vocês. Como é que vocês estão? Estão bem? Estou olhando para as duas câmeras e eu falo com os outros. É de cá. Você que está me vendo aqui, que saudade de você que eu tava, viu? Estamos recebendo hoje aqui Victor e o senhor Welber, né? Psicólogo e administrador também da Clínica Espásio. Estamos muito honrados com essa presença de vocês aqui. Desde já, muito obrigado pelo convite. Estamos muito felizes. Eu não posso começar esse episódio sem agradecer aos patrocinadores, a galera que faz isso aqui andar, a Jane Fonseca, a Diamonds Foto e a MR Treinamentos, e a galera que fortalece, chega junto aqui com a gente nos Xícaras. Vamos lá. Quem é? Deixa eu começar primeiro com o senhor Welber, né? O microfone integrado para cá. Mais velho, né? Quem é o senhor Welber? Quem é o psicólogo mais cotado de Alagoinhas aqui? Que referência que a gente pesquisou, falando, não, tem que ser fácil, cara, tem que ser. Quem é o senhor Welber? O mais cotado eu deixo para o povo falar, né? Geralmente, eu acho que a gente começa bem quando a gente procura ser o mais simples, humilde possível, né? Eu acho que a humildade, ela exagera, né? A humildade, ela exagera. Perfeito. Então, assim, cidadão comum, casado, pai de Vitor, de Thaís, né? Casado com Miriam. Psicopedagoga também que trabalha. Alô, Miriam, sucesso para você, viu? Queremos você aqui também, aqui no Xícaras. Essa vai ser mais difícil, porque ela é mais tímida do que nós. Mas, assim, sonhador, alguém que sonhou ter uma clínica. Hoje não tem mais esse sonho, porque ela já é realidade. Né? Então, o seu objetivo? O objetivo, mas não era qualquer clínica. Sim. Tá? Era uma clínica que privilegiasse a saúde mental, né? Que fosse o carro-chefe, porque nós já temos um monte de clínica na cidade que é bem diversa, né? Por isso que o senhor é cotado, tá vendo você? Tem que ser na Espásio. Tenho 60 anos de idade, me formei aos 51 anos, né? Admiro, viu? 51 anos e feliz por estar fazendo o que eu gosto, né? Já fiz outras coisas, sou aposentado também. E hoje eu não tenho a necessidade de trabalhar por necessidade mesmo, né? Hoje eu faço só administração, prazer. Gestão mesmo. Não, gestão é com o Vitor. O Vitor também? O Vitor é que hoje... Queremos falar sobre isso. Hoje gestão eu tenho me afastado o máximo possível e ele tem feito Atenção, você é empreendedor, vai tomar aula aqui hoje, viu? De graça, não vai cobrar nada. O sonho foi meu. Sim. Tá? Mas ele levou o meu sonho mais longe. Por que Espásio Logos? Assim... São duas palavras, né? Uma palavra em italiano, que é espaço, né? É um espaço, né? E logos, ela remete à ideia de verbo, de palavra, né? E tudo que nós fazemos, trabalhamos, a palavra está presente. Eu vi a palavra logos... Em latim, né? Eu vi a palavra logo muito nas harpas cristãs, que tinham os louvores antigos, logos, perfeito, né? Também tem, porque da minha origem também cristã evangélica, perfeito. Né? Então significa espaço da palavra, do diálogo, né? Porque é isso que a gente trabalha lá. Então a gente não faz nada sem a palavra, sem o discurso. Que massa, gente. Sem a dialógica, né? Tá vendo você? Você fica aí rodando em Alagoinhas, o lugar que cuida de você de verdade, viu? Sim. E como você vê a situação aqui na nossa cidade, trazendo mais para o lado do janeiro branco, né? Do janeiro do mês da conscientização da psicologia. Como é? Me corrijam. Janeiro branco saúde mental. Saúde mental. Me corrijam, gente. Me perdoe que eu estou muito agoniado aqui. Então, como é que você vê nossa cidade nesse aspecto? A ideia de saúde mental começou em 2014 com um psicólogo em Minas Gerais chamado Leonardo Abraão. Sim. Tá? E naquele momento era um momento de trazer a reflexão sobre a importância de também cuidar da saúde mental, né? Aquele simbolismo que janeiro a gente está começando a fazer projetos. Já vai começar, né? o ano com o pé direito, né? Então, assim, esse foi o primeiro momento. Mas nesse intervalo veio um evento chamado pandemia. Né? Então, a pandemia foi que fez com que as pessoas se compreendessem a necessidade de cuidar melhor da saúde mental. Você acha não, com base nos estudos, né, vem apontando que antes da pandemia o pessoal não tinha mais atenção para esse aspecto, mas depois da pandemia
começou a olhar mais para esse lado? Assim? Já estava havendo um movimento Sim. em relação à saúde mental, Sim. principalmente nas questões do trabalho. Começou o INSS, as empresas, ver vários absenteísmo por conta da questão de saúde mental. As pessoas estão adoecendo mais por conta da tecnologia, a velocidade da tecnologia, da transformação, das empresas de transformações e a falta de mão de obra. Sim. Sem contar que vieram outros problemas sociais em relação à pressão, horário de trabalho, distanciamento, salário menor, aqueles arroxos. Então, assim, tudo isso já tinha começado. Perfeito. Quando a pandemia aconteceu, que as pessoas começaram a ter problemas com o trabalho, questão de e o Brasil está em primeiro lugar, né, por afastamento de trabalho. Exatamente. Sociais. Então, assim, claro que a saúde mental vem do sonho de um psicólogo, sim, mas vem de um contexto social grave, que é o afastamento do trabalho, as relações. Na pandemia, o índice de divórcio aumentou muito, o isolamento social, tudo isso fez com que tornasse um boom a necessidade de cuidar melhor da saúde mental. Me diga uma coisa, como o senhor se apaixonou por essa área? Como foi o encontro que você falou, não, é isso aqui que eu quero cuidar da cabeça da galera, eu quero poder incentivar, eu quero poder botar o parafuso no lugar da galera que não tem parafuso. A Lagoinhas, ela tem algumas pessoas que estão na vanguarda da questão de saúde mental, sim, mas elas não se formaram na cidade, precisavam sair. Olha aí. Sair para fazer, essa história, fazer psicologia, né? Aí tem um ícone na cidade chamado Moacir Lira, por exemplo, né? Um precursor. Sim. Tinha outros, já tinha outros psicólogos, né? Mas assim, quem trouxe a ideia de trazer psicologia para a cidade, um curso e tudo mais, a partir do Santíssimo, depois teve faculdade, né? Então assim, havia algumas pessoas que faziam, Jandira, fizeram em outros locais, Denise, esse grupo, eles são precursores em Alagoinhas, né? E depois, com a instalação dos cursos na Santíssimo Sacramento, Santo Antônio, a Unirb, né? Então, assim, houve um boom, mas houve aqueles que pagaram o preço primeiro, né? Quando não tinham, né? E aí essas pessoas a gente tem que homenageá-los, porque realmente... Tem que reconhecer que começaram esse projeto. Agora, eu cuidava de pessoas antes de ser psicólogo, né? Então não foi tão difícil fazer essa migração. A paixão pela psicologia vem por conta da ideia do afastamento da saúde mental em relação à ideia de adoecimento mental. Sim. Tá? Então, para mim, eu nunca concebi muito a ideia de que eu estou tratando da doença mental ou do adoecimento mental. Então, para mim, o Janeiro Branco ele tem um significado. Acredito que hoje uma boa parte dos psicólogos trabalham com a questão de bem-estar. Não é só ficar bem, não é só não ter um adoecimento mental. É um tratamento, né? uma rotina, né? Eu vou dizer que é uma reinvenção do ser humano. Sim. Tá? Então, a tecnologia, tudo fez com que o ser humano ele precisasse se reinventar. Ficou tudo rápido. Sim. Hoje as pessoas não escrevem carta. Sim, perfeito. As pessoas vão no celular, vão no Instagram, vão tudo. É tudo hoje imediatista. É tudo full, né? Tudo rápido. Então, precisou se reinventar. Então, a ideia, e esse reinventar, trouxe adoecimento. Sim. Então, as pessoas precisavam voltar a um ponto de equilíbrio, a construir habilidades de estar bem, mesmo que tivesse os desafios de trabalho, de relacionamento, de investimento, de relaxamento. Com essa mentalidade que teve, desse boom, né, de doenças psicológicas, existem pessoas que auto-diagnosticam, né, autos falam, não, eu tenho TH, eu tenho autismo, eu tenho isso, tenho aquilo. Sim. Isso. Faz terapia com chat. Como é que você vê essa situação? Assim, é preocupante para o resultado que as pessoas que buscam essa modalidade, eles acabam depois precisando ter realmente que precisar de psicologia, psiquiatria, neuro, sim, né? Então, assim, as pessoas tentam cortar o caminho e depois precisam ter que voltar no caminho. Meio que não são, mas acabam se tornando porque ficou muito na mente, é isso? Agora sim,
não dá para a gente querer fazer psicologia sem tecnologia também. Não dá para a gente, eu só faço daquele jeito. Aí hoje, por exemplo, a psicologia online, tem muita gente atendendo online, e faz bem, porque tem uma civilização online. Então, os adolescentes estão online, as crianças estão online, os jovens estão online, né? Então, assim, existe público para o online, Sim. tá certo? Mas isso não quer dizer que só porque o público é online, tem que ser online, porque a psicologia, ela extrapolou a ideia de doença. Ela está em todos os campos, está no esporte, está nas profissões, está na justiça, está nas relações, está em todo. Então, assim, não dá para pensar mais psicologia só como clínica, ela já está presente em todos os ambientes, né? Por exemplo, hoje, inclusive, nós temos visto, né, vários profissionais, cantores, artistas diversos e outros profissionais bem-sucedidos, falando a importância da psicoterapia, do atendimento, do acolhimento para a produtividade dele, né? Sim. É um momento que, sei lá, teve uma redução de produtividade e eles se encontraram na psicoterapia e outras áreas também, tá? Sem contar o avanço da ciência com a questão da neuropsicologia, neuromodulação, várias questões também que estão presentes a tecnologia no fazer psicológico. Perfeito, perfeito. E você, Victor, eu quero saber, o povo quer saber quem é Victor, conta um pouquinho de você, você que é um administrador lá da Spaz, logo, como é, mano, tocar aquele barco, como fica a sua cabeça? Certo, vamos lá. Eu não consigo me enquadrar tão bem como ele se enquadrou, né? Porque eu não consigo me enquadrar em padrões, né? Numa cápsula, talvez. Então, assim, eu vou ser bem sucinto no que eu acho que eu sou. Sim. Eu sou Victor, um rapaz de 36 anos de idade, que tenho me descoberto cada dia mais e tentado melhorar cada dia mais. Perfeito. Né? Eu não vou conseguir me enquadrar como filho, esposo, amigo, irmão, mas sim como uma pessoa que tem tentado cada dia mais melhorar para mim mesmo e para os outros. E eu te digo que a clínica Espaziólogos me melhorou muito. Sim. E após uma pandemia, né, um evento pandêmico, me melhorou mais ainda. Então, eu te digo que hoje eu tenho tentado e conseguido em muitos aspectos, outros falta muito ainda, mas melhorar enquanto Nós pessoa. somos seres humanos em busca de desenvolvimento, de autoconhecimento, né? desenvolvimento, Perfeito. e a gente vai... E quando a gente tem essa noção e essa capacidade de entender que a gente tem que melhorar, a gente melhora as nossas relações, né? Falta muito ainda eu aprender, talvez daqui a 36 anos mais ainda eu vou ter o dobro de aprendizado, né? O triplo, o quádruplo, mas eu estou nesse processo, eu acho que é importante o processo, passar pelo processo. Como é para você fazer gestão disso, assim, no sentido de... Vitor como pessoa, depois que chega em casa, quando a gente para aquele fardo do trabalho, chega em casa e fala, não, agora eu quero ser casa, agora eu quero dar uma pausa aí, o problema é ficar lá. Como é, cara? Assim, aí na verdade é difícil, né? Porque por mais que a gente diga que a gente desliga completamente... E a gente fala sobre isso para os nossos pacientes. E a gente, assim, a gente tem essa teoria, que eu acho que é uma teoria, que a gente, quando eu chego na minha casa eu desligo, não desliga. Não desliga. Não desliga. Claro que a gente faz trabalhos, a gente faz técnicas, a gente tem técnicas, autotécnicas, né, que a gente desenvolve, ou técnicas que a gente aprende de tentar desligar. Mas 100% eu acho que nenhum profissional de psicologia, neuropsicologia, psiquiatria, ou médico, nutricionista, né, que nós temos, são as especialidades que temos na clínica, eu acho que eles não conseguem desligar 100%, né? Quem consegue desligar 100%, eu tiro meu chapéu e dou meus parabéns, mas eu não acredito. Se você consegue, comenta aí se você consegue desligar 100%. E ensina a gente também, né? Lorelé falou, Victor, você é o nosso orgulho. Linda trajetória. Linda, minha amiga de anos. Sucesso, Lorelé. Que minha bom que primeira você tá aqui. melhor amiga e acho que até hoje minha melhor amiga. Né? Perfeito. Lorile. Isso. E você tem algum hábito com que você fala, não, eu acredito que você tomou como metodologia da sua vida para que você se desligar e falar assim, não, deixa eu formular a pergunta que eu estou me enrolando aqui. Algum hábito que você tem para poder se desligar um pouco de gestão e ser você. Para mim, o meu hábito, Cleidson, que para mim, eu costumo dizer que é a melhor hora do meu dia. Sim. A melhor hora do meu dia é o momento da academia. Eu amo academia, eu treino de domingo a domingo e eu gosto de correr também. Correr, especialmente na rua.
em locais abertos. Sim. Né? Eu faço esteira, academia, escada e tal, mas para mim, correr na rua é um momento assim, pá, né? Que eu gosto de correr sozinho, hoje tá. Vou ser polêmico. Talvez Sim. agora um pouco de modinha essa questão da E se corrida. você acha que é modinha, Mas assim, comenta é uma aí, moda viu? boa, é uma moda positiva. Uhum. É uma moda positiva, não é uma moda negativa, não. É uma moda positiva, porque eu acho que qualquer questão de esporte é positivo. Então, Né? está muito caro agora. Tá caro, né? Por isso que eu corro sozinho na rua, porque Ah. eu não pago pra correr mais. Eu acho massa que pague um tênis de 1.000, 2.000, e quem pode pagar, pague mesmo. Quem pode pagar uma corrida, pague mesmo. E eu não sou contra. Porque eu já corro há 10 anos, sei lá. Acho que quando eu voltei a morar aqui em Alagoas, já corria, né? Você não era daqui? Não, eu sou daqui, mas fui morar em outra cidade, em Salvador, na capital, para fazer curso para vestibular, para Perfeito. fazer faculdade, para fazer curso pré-OAB, né? Preparatório. Enfim. Você também é advogado, Eu sou advogado, né? Perfeito. de formação. Ó, já temos um advogado aqui. Eu sou pro Chicas, advogado. viu? Não me contrata, eu estou indicando. Eu tô só na clínica. Né? Estou fazendo a parte contratual da clínica, faço a parte Sim. contratual, a parte administrativa, a parte gestacional, de gerir mesmo a clínica, né? Enfim, então assim, a parte da academia, da corrida mesmo, é algo que eu não abro mão. Para mim é negociável. Então, você aí que não tem academia no seu dia a dia, já fica a dica aí. Inclua a academia no seu dia a dia. Mas também, eu acho que tudo é um equilíbrio, né? Tipo assim, eu gosto de sair, eu gosto de fazer coisas, né, que todo mundo faz, né? Curtir um pouquinho, viajar e tudo, mas, assim, se eu puder, na viagem ou na viagem, né, colocar a academia, encaixar o esporte no meio, para mim é um combo perfeito. Tá perfeito. Na sua gestão como pessoa, você acredita que você é uma pessoa mais emotiva ou razão? Você é um cara muito metódico ou emotivo? Não, deixa pra lá. Não, eu sou totalmente Ou emoção. você é metódico? Não, Eu tem sou que... totalmente emoção. Totalmente emoção. Eu tô aprendendo a ser razão. Eu acho, né? Eu tô aprendendo. Você sabe que quem é emoção é Naturalmente, criticado, né? Quem é emotivo é criticado. Jamais. Com certeza, E quem é razão também é criticado. Não, eu acho que tem que ter equilíbrio em tudo, né? Eu acho que as duas áreas, Mas as duas vertentes. a gente sempre pende para um lado de um e de outro. A gente sempre é uma pessoa, às vezes, com mais razão e pouco emotivo, ou mais emotivo, mais razão. A questão da fala de Vitor sobre ser emoção é a questão também aprendida, né? Família também. Sim, também o senhor tem também é uma pessoa emotiva, no caso. Já fui mais, hoje eu tô menos. Já fui bem, muito. Qualquer coisa eu tava achava que eu tinha que resolver, tinha que tomar o problema dos outros, né? Para fazer. Então, assim, sempre estava mais sensível. Tá? Então, assim, eu acho que também uma questão da família, da estrutura, da origem, né? Então, a gente não consegue fugir. Vocês parecem que nasceram em berço cristão também, né? Sim. Não tá vendo, Tainá? Não é só a gente não, tá vendo? Eu não frequento. Não, mas berço cristão fala da nossa história. Então, se você foi cristão, comenta aqui também. E você não vai deixar de ser cristão, eu sou cristão, né? Eu que não acredita em Cristo. Religiões, eu não me enquadro, é o que eu falo de enquadramento. Eu não me enquadro em algumas coisas, mas cada um vive da forma que gosta. Até porque Cristo não tem religião, Cristo é um povo, eu acho né? que a gente pode seguir a Cristo verdadeiramente sem precisar estar enquadrado em alguma situação. E às vezes a gente está seguindo até mais do que quem está dentro, mas não generalizando. Tem pessoas que seguem verdadeiramente dentro e pessoas que seguem verdadeiramente fora, e isso Você é uma pessoa muito religiosa assim, falar, poxa, acho que Deus não quer. Não sou religioso. É da vida. Eu não acho legal essa religiosidade, eu não acho legal. Eu acho que... Porque tem pessoas que acham que tudo que acontece na nossa vida foi Deus que não quis ou Deus que não quer. Tudo. Mas nem tudo também é Deus que quer, gente. Sim. Às vezes é uma decisão sua, ou às vezes não consequências das nossas escolhas. Nossas escolhas. Tem muita coisa, mas é porque a gente está acostumado a terceirizar a culpa. E aí, às vezes, a gente faz alguma coisa de errado e a gente quer terceirizar e colocar a culpa ou no pai, ou na mãe, ou em Cleiton, ou em Tainá, ou em fulano, ciclano, em Deus. E eu não penso dessa forma, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que amar a ele acima de todas as coisas, respeitar, mas tem coisas que a gente tem que ter discernimento, porque nem tudo que a gente aprende é o correto. E eu acho que o correto é muito... pessoal, né? E a intimidade com Deus, eu acho que é de cada um, eu acho que isso transcende. Perfeito. Mas eu acho que é um assunto que a gente pode deixar para outro outro café, né? Eu acho que a gente pode falar mais da Espaço Logos. Isso, perfeito. Me diga uma coisa, deixa eu ver aqui a pergunta, que eu separei uma pergunta muito top. Houve alguma situação lá para você na sua administração que você, um caso que você possa só de leve compartilhar, que
que te impactou Sim, todo dia. todo dia? Todo dia. Todo dia, você só impacta, né? Toda hora. É. É assim, é porque, na verdade, eu tô na linha de frente, Sim, né? Hoje, como meu pai deixou bem claro, ele tá se ausentando cada vez Sim. mais da clínica. Hoje, ele, como ele disse, deixando pra você ele realmente o- não precisa, o ele faz arado, por né? amor mesmo, ele pratica a área que ele escolheu, Isso é psicologia, bíblico, viu? por amor, Herança. né? Isso é notório, mas eu preciso. Sim. Eu preciso estar na clínica, eu preciso trabalhar, e eu gosto hoje do que eu faço. Para você ter noção, eu sou advogado de formação, mas Você gosta de administrar, eu tocar o aprendi a barco. administrar. Eu gosto de administrar, e eu não tenho curso de administração. Foi, assim, algo bem autodidata, né? Autodidata. Então, mas assim, todos os dias na clínica, todos os dias, porque eu estou na linha de frente, eu supervisiono a recepção, né? A gente tem 40, em média 45 funcionários, diretos e indiretos, com prestadores de serviços, com diretos, Sim. com médicos, psicólogos. Nós temos 12 psicólogos, nós temos 4 neuropsicólogos, nós temos 2 nutricionistas, 7, 8 médicos, enfim, né? E vem a parte de marketing, vem a parte de laboratório, né? Que a gente tem que enviar materiais, enfim. É uma média mais ou menos disso. Então, assim, além das questões com funcionários, com colaboradores, tem as questões com clientes, né? Que tem cliente de Sim. E aí, todos como é os tipos. lidar com Então, essa assim, situação? a gente tem que se adaptar à realidade de cada um. Eu tava falando até com meu pai hoje isso. A gente não consegue individualizar caso a caso. Sim. Nenhuma clínica, nenhuma empresa consegue individualizar caso a caso, porque senão a gente vai abrir precedentes e aí as pessoas vão querer fazer da forma que elas acham que deve ser, e aí a gestão acaba. Sim. Né? Então, assim, existem regras, e muitas pessoas às vezes não entendem das regras, porque a regra tem que atingir uma linha geral. Né? Eu não posso chegar, Cleidson, ele não pode chegar a tal horário na consulta porque ele foi levar o filho dele no médico. Né? A Tainá não pôde chegar a tal horário na clínica, na consulta, porque a mãe dela estava doente. Enfim, são várias questões, todos nós temos questões. Então, assim, a gestão da clínica, ela está aí, dos fatores é para justamente organizar. E a parte organizacional nem sempre vai agradar, mas ela tem que agradar, ela tem que abranger a maioria. Entende? Então, assim, e os casos específicos que eu digo que aconteceu na clínica é justamente que às vezes o paciente se sente desagradado porque não colocou o nome para ele, não permitiu porque ele chegou 2 horas depois, após o horário que encerra, Que foi marcado, né? Ou que foi encerrou. marcado, né? Muitos pacientes, eles têm falas no sentido de, tipo assim, eu não quero falar com a recepção, eu quero falar com alguém maior do que a recepção. Então, a gente lida com essas coisas o dia a dia, durante o dia, todos os dias, né? Então, isso, às vezes, choca um pouco a gente, mas serve pra gente amadurecer e crescer também, porque é o que eu falei no início. A clínica Espaço Logos me fez melhorar muito como pessoa, Sim. né? Me fez melhorar muito como pessoa, então, justamente por esses casos O isolados. que você acha que você fazia antes de errado que você passou a fazer agora, que você melhorou? E justamente essa parte da emoção que você perguntou no início, né? Se eu sou muito mais emoção do que razão. Né? Antigamente eu já ia muito reativo, Sim. né, com as ações de algumas pessoas, ou de Você funcionários. tem alguns traços também de psicólogo? Oi? Tipo assim, você tem alguns traços de psicólogo? Tipo Você assim, tem uns traços? sim. Para poder... Pessoas que te procuram assim para poder receber uma o orientação, tempo alguma todo coisa assim. também. O tempo todo, pessoas que chegam com isso é muito bonito, porque assim, pessoas informam para mim assim, eu vim aqui para a clínica para poder te ver, que bom que eu te vi, né? Sim. E senta, quando a gente consegue acolher, levar para um canto separado, né? Um corredor, uma parte de fora, uma parte de cima, uma sala reservada para poder conversar. O tempo todo acontece muito, muito. E assim, a minha segunda opção de curso superior era psicologia. Era psicologia. Aí eu... Tá falando que o som aqui tá ruim. Tão ruim? Será que é porque tá distante? Tá distante? É porque tá sem microfone esse daí. O de cá tá com microfone. Esse tá sem microfone. Chega mais perto, isso aí tem como chegar um pouco mais perto? Chegar um pouco mais pertinho ele que a gente resolve. Eu acho que esse é um pouco do quadramento. Melhorou aí? Vão comentando aí, gente. Melhorou? Tem alguma pergunta, pessoal? Aproveitar o embalo. O pessoal perguntou alguma coisa? Só elogios. Que bom. Que bom. Então, se você tem alguma pergunta, a hora é agora de você tomar uma consultoria grátis. Uma consulta psicóloga grátis, você não vai pagar nada. Eles não cobraram nada para ir para mim para casa também, então aproveita o balão, toma uma consulta agora. Gente, por favor, como? Eu vou pegar daqui a pouco. A gente compra para Eu vocês. só vou falar uma coisa, Cleiton, Por favor, assim, a falem. parte da gestão, né? Eu vou também passar um pouquinho a Sim. palavra para ele, por favor. Não.
Melhorou? Fiquem à vontade. Para falar fiquem um à pouquinho vontade. sobre a saúde mental, eu acho que é a pessoa mais, ao meu ver, a pessoa hoje mais indicada para falar sobre as Sim. questões de saúde mental, né? Hoje eu vou falar um pouquinho da parte da gestão de clínica mesmo. A coisa que eu acho que é mais importante e o que faz nosso diferencial e tem feito que a gente tenha crescido muito na cidade de Alagoinhas e região, porque a gente recebe pessoas que vêm, De eu acho fora, o né? máximo assim, eu vim de São Francisco do Conde, São Sebastião, gente, São Sebastião é do lado de Salvador. Daí tem pessoas que vêm realmente porque elas se identificam, tiveram outras pessoas que direcionaram, né, que indicaram a clínica. Então, assim, o que eu acho mais importante da Espaziólogos hoje é o atendimento humanizado, que a gente tenta o tempo todo trazer isso, porque as consultas lá na clínica, elas começam na recepção, né, com as nossas recepcionistas. Um beijo para Isabela, Isamara, Neto, Estão na live Messia, vocês. Serviços Gerais. Isabela, sucesso, viu? Quero anunciar aqui também. Elas são, assim, realmente pilares na clínica, no sentido de atendimento, de carisma. Então, eu acho que isso faz muita É diferença. uma metodologia. Eita, coisa, devagar. É uma metodologia passada por vocês. Vocês estão vendo que o cliente Sim. é hiperativo aqui, né? Ele vai falar, o- você jogou a perninha dele na casa. Ele é muito grosso aí. o apresentador é o primeiro paciente, tá aqui de três. Tá aqui de três. Já é bom você já ver sua... Ansioso Já e dá hiperativo. Já dá para ver uma parceria aqui, ver Sim, olha aí, tá uma vendo? troca aí de... Vamos ver, vamos Já tô ver. tomando uma consulta aqui de graça, não tô pagando nada. Aqui com os experts aqui, então, eu esqueci até a pergunta, tá vendo? Não, eu tava falando sobre a questão da recepção. Sim, daí, sim. como- Então, é uma metodologia como- passada de vocês Sim, sempre. a capacitação, né, o Sim. treinamento. É uma pegada já da Logos, né? reuniões, a gente tenta passar para eles a nossa vivência, o que a gente é também como pessoa, enquanto pessoa, não simplesmente o capitalismo do marca consulta faz. Obviamente que isso é importante. Até porque É o que pessoal paga vem nossos procurando boletos. um afago, um negócio mais. Mas né? tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio entre o capital e o que a gente tem que servir também de apoio à saúde mental dos nossos pacientes. Então, só para resumir, para passar um pouquinho mais Fique à pra ele, vontade, fique à vontade. eu acho que tranquilo. o mais importante de gestão que eu aprendi, gestão de pessoas, na verdade, nesse Sim. sentido aí, de empresa, é entender cada profissional meu. Cada profissional que eu tenho na clínica, o perfil de cada um. O perfil de Isabela da recepção, o perfil de Messi nos serviços gerais, o perfil de Tainá, neuropsicólogo, o perfil de Weber, psicólogo, o perfil de doutora Tainã, psiquiatra, né? Eu tenho 4 psiquiatras na clínica, 2 ginecologistas, estamos vindo com mais, né, profissionais desse Ó, e momento você aí. já manda seu currículo Psiquiatria agora, aproveita infantil, como tá aqui, viu? neurologia. Então, assim, nutrologia nós temos 2, então, assim, Os planos que lá dentro. sim, a gente fala assim. Então, você entender o perfil de cada profissional que você tem, eu acho que é mais importante para uma boa comunicação. Então, quando você me Perfeito. perguntou no início sobre a questão, o que é que eu errava antes, o que é que eu fazia antes, que eu não faço mais, ou que eu tento não fazer, é justamente essa questão de você não ser tão reativo, né? Sim. Ainda existe, né, uma parte ainda mais sanguínea, mais emoção. Eu sou realmente muito emoção, mais emoção. Mas eu também estou aprendendo a ser mais razão. Com o paciente, quando o paciente já vem muito armado, já vem muito... Você tem que... Porque são pessoas que procuram Respirar. ajuda, né? São E são pessoas que pessoas procuram que, ajuda. na maioria das vezes, elas não estão 100%, né? Sim. Principalmente nós somos uma clínica voltada e especializada em saúde mental. Então, são pessoas Perfeito. que chegam tão mais, no estado mais debilitado do que o nosso. Então, a gente tem que ter um preparo maior para poder cuidar, né? Para poder Eu acredito tratar. que todos, até os recepcionistas já conhecem algum tipo de traço de pessoas que precisam de amparo. Sim. Já começa aí. Sim. A gente Entendi, consegue... perfeito. A gente consegue ver quem é que chega mais debilitado, que chega Sim. em um momento de surto, talvez. Sim. E aí a gente tem um preparo de conduzir... E toda a equipe é treinada para isso aí, para poder conduzir. Falar, conduzir está com sinais situações. disso e isso ali na recepção. Tem como... Mas agora, Perfeito. esse ano, a gente está vindo, a gente tá até formulando agora um calendário, agora com a NR1, né? A gente também vai fazer capacitação para eles com A propósito, a profissionais. MR também, Ministério NR1, né? É, A MR Treinamento, sim, Miguel. sim, bom, boa ideia. Hum. Trazer esse treinamento com psicólogo, com psiquiatra, Sim. né? A gente precisa incluir isso mais ainda, né? E outros treinamentos também de capacitação, treinamento, Perfeito. sempre atualizando o corpo clínico, né? O corpo Perfeito, da perfeito, empresa. perfeito. Tentar pedir vocês falarem só um pouquinho mais alto, então, para ver se É. sai um pouco mais na live. O pessoal tá reclamando, tá falando ainda, que tá baixo ainda. Tá baixo. O microfone, o seu microfone aqui tá alto do seu celular? Botei tudo no máximo. Pronto. E o senhor, Heber, explica para essa galera aí, esse povo que tá aí,
O que é TDAH? TDAH. Ele acha que ele é. Não, é porque as pessoas falam assim, eu tenho TDAH. Não, você conhecer da área, você conhece. Mas ele é um Isso. bom candidato também. Mas a pessoa fala. Não, porque tem pessoas que falam por causa da moda. Por causa da moda. Mas o que é TDAH? Para a pessoa que está assistindo essa live aqui, ou que tem, né? O que está Ou que tem, que verdadeiramente tem. tá em dúvida. Porque as pessoas romantizam muito o TDAH, ainda mais depois dessa pandemia, como o senhor acabou de falar. O TDAH, né, é o transtorno de déficit de atenção e Sim. hiperatividade, tá? Hiperativo eu sei que eu sou. Voltou o diagnóstico de TDAH, teve um tempo que você teria que apresentar Sim. todos os três traços, né? Chega lá na lei. Certo. Isso. Teve um momento que você tinha um déficit de atenção, teve um tempo que você poderia ter uma hiperatividade, teve um tempo que você poderia ter impulsividade ou não. Aí depois juntaram que o diagnóstico teria que ter os três. Tinha que ter o déficit de atenção, a hiperatividade com impulsividade ou não. Agora houve uma nova revisão que voltou a estabelecer que pode ser alguém eminentemente desatento, eminentemente hiperativo e eminentemente impulsivo. Só que quando apresenta os três aspectos, ele vai receber uma nomenclatura de combinado, né? Ou seja, quando a pessoa apresenta mais de uma característica do TDAH. Perfeito. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Ou seja, até os 7 anos de idade, o cérebro da criança está em desenvolvimento até chegar a uma poda neural aos 6 anos mais ou menos, tá? Então assim, até os 6 anos e até os 7 anos é o melhor momento para se tratar e se estabelecer um diagnóstico de TDAH, certo? Porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando o senhor fala em tratamento, desculpa minha ignorância, mas eu estou aqui também como curioso, né? Sim. Como se fala de tratamento. Um cliente potencial. Um grande potencial também, né? Precisamos conversar, né? Meu cartão de crédito tá aí? Meu cartão de crédito Sim, mas vamos lá. Inclusive, a gente está até com ofertas É? nas avaliações neuropsicológicas. Opa, Nesse mês de olha janeiro, aí. tá? Nós realizamos avaliações neuropsicológicas, uma bateria de testes e os Sim. valores antes das aulas, né? Volta às aulas. Então, muito. Olha, legais. pega meu cartão de crédito Confiram. ali. Viu? Mas eu esqueci, tá vendo? Olha, desatento. Mas quando você para tratamento, a pessoa ela vai não ter mais TDAH ou vai ser algo controlado, que ela vai ter um acompanhamento ali para diminuir o fluxo? Na psicologia, na neuropsicologia, nós não trabalhamos com a ideia de cura, Cura. tá certo? É diferente de uma pessoa ter um problema de saúde, fazer um transplante e pegar um coração novo e ficar bom. Sim. Para as questões da neurociência, da neuropsicologia, da psicologia, a gente não trabalha com a ideia de cura, a ideia de tratamento, tá? O TDAH, assim como o TEA, é uma condição crônica. É o quê? Me perdoe, minha ignorância. É transtorno do espectro autista. Não precisa ter tudo não, tá? Não, porque o pessoal confunde, né? É porque às vezes só ter uma sigla dessa já é muito, né? Principalmente quando o diagnóstico é tardio. Sim. Então até os 7 anos... Por isso que você arrumou essa entrevista para mim. Foi tudo armado. Até os 7 anos, por conta da neuroplasticidade cerebral, existe uma probabilidade de, com estímulos e outras coisas, diminuir o prejuízo futuro. Sim. Claro que aí tem alguns níveis que devem ser considerados, né? Alguns suportes, porque tem alguns níveis que vai variar o nível de suporte e é muito importante. Para tanto, quanto mais cedo for diagnosticado, a probabilidade desse ajustamento, né? Dessa alteração, dessa adaptação, ela é muito maior. Quais são, o que pode acontecer se não tiver um tratamento? Quais são os pós, né? Não tratamento. Pode ter questões motoras, tem alguns sinais motores, né? Sim. Irritação, agitação,
falta de concentração, falta de atenção, ansiedade. Vai ter, por exemplo, para o TDAH, como você me perguntou, o TDAH, ele vai ter um problema social grave, porque ele não funciona como todas as crianças da sala funcionam, entendeu? Perfeito. Então, assim, ele geralmente é muito agitado, ansioso, não consegue ficar sentado por muito tempo, o tempo dele é mais acelerado ou mais lento, vai depender do diagnóstico, tá? Então, assim, isso nós estamos falando para crianças. Sim. Tá? Quando acontece lá na vida adulta, não altera muita coisa, porque já houve, né, a questão do neurodesenvolvimento. A própria vida deu que uma... A pessoa já se ajustou de alguma forma, né? Entendi. Pelo jeito mais difícil, né? Quebrando a cara. Eu vou falar como experiência própria, né? O nosso... O deles, que é o que vai chegar na live. O Pronto. pessoal tá achando até que não tá usando o microfone. Usa o imã, coloca... Segurar, né? Ou então coloca aqui no ferro do microfone. Aí ele tem um imã. Faz que esse daqui é pra live. É pra live mesmo. Na hora que girar, vai. Se quiser, eu vou falar aqui também. Pode ser? Pronto, vamos lá. Eu vou falar o meu relato, né, Sim. como TDAH, né, lembrando mais uma vez que o TDAH, você falou dessa questão da moda, existe realmente essa questão de que as pessoas elas querem terceirizar mais uma vez as suas questões com o TDAH. Ah, porque sou Sim. TDAH. Ah, porque é Se culpa do meu TDAH. diagnosticar, né? Porque eu não... Melhorou? Hum. Eu não fiz isso por conta do meu TDAH. Né? E eu nem sabia que era TDAH. E como o meu pai ele explicou, elucidou aí a questão da criança. Eu era uma criança, assim. Eu era Sim. criança, nota média 6, 7, 5. Sim. Eu ia para recuperação todos os anos. Bem-vindo ao clube, amigo. Pois justamente. Então, assim, eu ia para... um diagnóstico no final dessa E ainda assim, meu pai dizia que eu era cobra, porque eu sempre passei arrastado. Rapaz, eu acho que a gente é parente, velho. E assim, eu me achava mais burro, né? Sim. Mais burro, né? Com aquela visão infantil de achar que meus amigos meus colegas eram muito mais inteligentes. Hoje, se você me perguntar uma fórmula de física da escola, eu não sei como eu passei. Também não. Eu não sei como eu nunca repeti Mas ano, porque eu também não sei, não a gente lembro era os nenhuma. mais criativos da sala. Mais pra Sim, frente, criativo. mas aí eu já gostava da parte de artes, Quando tinha história, trabalho de filosofia. apresentação, a gente espancava, meu irmão. Estamos aqui na frente apresentar, a gente tá... Então, assim, aí quando na parte adulta, traz muitas questões pessoais e nos relacionamentos, em todos os Você aprende pela forma mais relacionamentos. difícil, né? Então eu não entendia porque eu vivia irritado, era muita irritabilidade e tal, ignorância, arrogância. Você é tido como arrogante, como ignorante, como grosso, como... Enfim, então eu vim entender depois do diagnóstico do TDAH que o médico, um outro médico, não foi nem na Spásio, ele levantou a possibilidade. E ainda assim eu fiquei, TDAH era algo muito novo, não se falava tanto como fala hoje. E aí na Spásio, ano passado, eu fiz a bateria de testes, né, que vai vir um teste de atenção, vai vir teste de inteligência, enfim, vários testes, que ao final vai te dar um relatório com todo o seu diagnóstico, né, e aí após isso você tem que fazer as terapias, TCC, né, TCC, cognitivo comportamental, medicação, né, com acompanhamento médico, óbvio. Então, enfim, depois disso eu comecei a entender algumas coisas e técnicas de respiração e tudo para poder melhorar, mas na fase infantil e na fase adulta, o TDAH sofre muito, né? Sim. Ansiedade, picos depressivos e tudo, e você acha até que você é uma pessoa hiper ansiosa, que você é uma pessoa depressiva, Sim. e tudo isso são causas do TDAH. Né? Então é só complementando o que ele como profissional falou e eu como pessoa que tenho laudado a essa questão aí, esse Vocês transtorno. recebem muitas pessoas lá com TDAH? Eu não sei porque a gente não tem acesso, Não tem, né? Não tem né, acesso ao Porque geralmente o pessoal, ao histórico do como paciente. tá em alta, né? Tá em alta, O que eu posso já te- chega lá na clínica, eu tenho TDAH, me atenda. O que eu posso te dizer são os relatos, geralmente quando é criança, ou Hum. adulto também, crianças são os relatos dos pais, dos responsáveis, né? Sim. Eu quero fazer os psicotestes, ou a sessão de neuropsicologia, porque eu acho que meu filho, minha filha, E tem que autismo, sinais tem... são esses? Que sinais são esses pra gente poder... Coloque no ferro, fica melhor pra não ficar segurando. Aí, Tem uma aí. pronto. Veja só, a gente tem que entender que quando a gente ingessa moda, Sim. a gente acaba também trazendo uma ideia de que parece que existe uma baixa população TDAH, né? A gente está Sim. vendo que
o TDAH, o TEA, os adoecimentos do neurodesenvolvimento, para a civilização de hoje, é nova. Mas quantas pessoas viveram Sim. sem ter um diagnóstico? A gente chamava, eu estava assistindo até um stand-up comedy hoje. Menino sobre isso aí, danado. né? Esse menino O pessoal falava que é da aluado. É danado, aluado, é né? doido essa porra. É aluado, é lerdo. Isso é uma coisa muito antiga, só que a atenção Lesado, está sendo né? tomada hoje, né? O Pestinha mesmo, né? Sim, sim. Nem dizia o Pestinha, além de tinha um mitozinho. Sim, sim. Então, assim, Transtorno desafiador, né? Então, assim, Transtorno, obsessor, não, Opositor. opositor desafiador. É um dos transtornos. Desafiador. TDAH, TDA e tal. O maior problema hoje é porque parece que existem transtornos do neurodesenvolvimento mais famosos do que outros, mas existe uma infinidade uma de série outros transtornos que não são bem conhecidos, às vezes não são bem aceitos, não são bem tratados. Por exemplo, nós temos pessoas que têm transtorno do neurodesenvolvimento por conta de problema auditivo, tá? Uma TPAC, né? Transtorno do auditivo central, pode ser por uma questão biológica, o nascimento, teve uma complicação no nascimento, tem pessoas que desenvolvem algum tipo de adoecimento do neurodesenvolvimento, no caso, transtorno, por questões das práticas dos pais, abuso de álcool, outras drogas, questões da violência doméstica, questões de um abandono extremo, uma pobreza extrema. Então, são vários os fatores, né? E como nós temos um Brasil continental e uma multirreferência social, é um país de muita gente pobre, Sim. Tem muita gente que vai viver e morrer sem saber que tem, entendeu? Né? Então, assim, esse distanciamento. Claro que quando a gente pega, por exemplo, vamos pensar uma figura popular, o Whindersson Nunes, né? O nome é Whindersson Nunes, tá? Ele foi lá na televisão, falou, né? Que não tem nenhuma crítica da pessoa assim, mas assim, parece que é uma coisa séria e importante, porque tem alguém que representa isso, tá? Mas isso também mascara um bocado de coisa, né? A capacidade de fazer um tratamento, de ter um diagnóstico, de fazer um acompanhamento, né? Ter uma vida social, tá? Assim, mas quantas pessoas, por exemplo, por falta de... Porque tratar do TDAH, tratar do transtorno do espectro autista não é barato. Precisa de uma... Nem todas as pessoas têm essa acessibilidade, e a rede né? pública ainda não tem esse suporte total, tá? Então, assim, não é barato. Então, muitas pessoas vão ter que aprender a conviver e ver os suportes que ele vai ter. Deixando claro que também TDAH até não é doença, né? Não é doença. Não. É um transtorno, É um tá? transtorno, É um transtorno. Né? É uma condição que pode ser provisória ou permanente. Permanente. Tá? Então, assim, tem pessoas que podem evoluir de um transtorno do espectro autista nível de suporte 3, pode regredir para 2, para 1, mas também pode progredir de 1 para 2. Vai depender muito do suporte social, técnico que foi apresentado. Eu vou fazer um adendo em relação a essa questão de barato, porque barato, cara, é relativo, né? Sim. Nessa questão, realmente, do nível de pobreza da população, realmente, é uma pessoa que vai escolher ou comer ou fazer qualquer outra coisa. Sim. Né? Mas, assim, no sentido de pessoas... classe média, classe alta, tem pessoas que têm o poder aquisitivo, mas escolhem não fazer. Ou pela questão que é prioridade, você prefere viver com o TDAH, né, ou com, sei lá, qualquer outro transtorno, porque você prioriza outras coisas, uma viagem, uma saída, ou... Na sua opinião, enfim. Você não acha que está tendo um movimento invertido? Em vez das pessoas se conscientizarem a fazer esse investimento nesse tratamento, estão romantizando... não acho que é invertido, eu acho que é um movimento importante, mas assim, como todo movimento, vão ter pessoas que vão utilizar da forma que lhe convém. Sim. Tem pessoas que vão utilizar para romantizar, tem pessoas que não sabiam realmente que era TDAH e vão utilizar a seu favor. Vão utilizar, vai passar então, assim, todo movimento é importante. A forma que você vai pegar o movimento e utilizar para você ou para o outro é que vai fazer diferencial. Mas em relação a essa questão de prioridade, o que eu acho mais preocupante são algumas pessoas que têm, principalmente responsáveis, tá?
progenitores que têm os seus filhos com sinais Que tem e condição. por preconceito, preconceito elas também, né? não realizam, e eu conheço pessoas assim, tá? Ou no meu vínculo social, ou, enfim, em vários ciclos, que elas preferem negligenciar o tratamento a ter o estigma Sim. que tem um filho, uma filha com TDAH ou com TEA. Isso eu acho que você está prejudicando e muito a vida do seu filho. Então, assim, eu conheço pessoas dessa forma e o mais preocupante para mim é essa questão aí. Mais preocupante. Entendi. Perfeito. Pode falar. A gente não pode, como você sempre usa a palavra romantizar. Sim, isso. Mas vamos pensar assim, mas tem os planos de saúde que chamam a gente porque assim, para eles não é barato também, então eles estão sempre fazendo um movimento para dificultar, não facilitar, então assim, tem coisas que a gente tem que ter esse cuidado, porque existe um movimento em busca do diagnóstico, do tratamento e tudo mais, mas as questões financeiras, não só da pessoa que não pode, mas também das reações dos órgãos, das instituições, dos governos. Eu falei né? romantizar porque existem influencers, Sim, existem sim, blogueiros, existem artistas que Sim. fazem dessa pauta um mar de conteúdo digital. Essa semana viralizou uma menina. Entendeu? Que recebi um diagnóstico de pedido de Natal, É. você era tudo muito lindo. Sim, Como se fosse sim. Quando você recebe o transtorno e você vai procurar ajuda, é porque realmente você houve prejuízo. Não Sim. Sim, não sim. felicidade, não traz prejuízo. E você também vai digerir essa informação, né? Porque quando eu fiz o meu teste de TDAH para TDAH, né? Dentro do teste existem também avaliações que você faz para saber se você tem o TEA, né? Se você tem o autismo e tal. Então fazendo os testes, eu tinha que digerir essas informações antes de ter um diagnóstico concreto. Então ninguém recebe como presente. Ninguém recebe um presente, um presente porque eu tenho TDAH. Mas para mim foi bom porque elucidou muita coisa, porque me mostrou muita coisa, porque me mostrou caminhos que após isso eu poderia seguir, né? Quando a gente fala na questão do plano de saúde, quando a gente cita o plano de saúde, que aí já é a minha questão, que é a questão de gestão da clínica, eu tenho uma relação comercial, a minha questão é a relação comercial, relação com o paciente, relação com profissionais, relação com convênios, e graças a Deus eu aprendi e tenho uma relação muito boa com os convênios hoje, é isso que mantém a gente com alguns convênios na clínica, enquanto eles estão descredenciando muitos locais e tudo, além da gente trabalhar correto, certo, que eu acho que é o mais importante, você trabalhar correto, é você ter uma relação boa. Então, é uma faca de dois gumes, né, quando você fala de testes, avaliações e convênio. Por ser muito caro, existem os convênios que querem pagar um valor muito aquém do que se deve, porque a bateria de testes, os próprios testes, o profissional comprar é muito caro. As folhas são muito caras, os testes são muito caros, então o que o convênio quer pagar não é válido, não é vantajoso. Então, Sim. hoje, o próprio público, né, a questão pública da saúde pública, eu acho que não sei se eles conseguem, né, funcionar bem, girar bem essa questão das avaliações, porque ainda é uma coisa muito cara. Então, por que é uma questão de investimento? Você investe X valor na bateria de testes, porque o profissional ele compra por um valor muito alto, então assim, Sim. o valor não pode ser abaixo, mas eu não digo que é caro, é investimento. Foi um investimento que eu fiz em mim, Sim. entendeu? E eu acho que é um investimento que quem puder, faça, porque você vai... Cuidar de si próprio. né? Você vai abrir seus horizontes para muitas coisas. E para a criança, adolescente, além disso, paralelo a isso, tem as avaliações neuropsicopedagógicas, porque é um complemento, ainda mais para questões de aprendizado, questões de escola. Então, assim, eu acho que é uma junção, um complemento. Psicologia, neuropsicologia, psicopedagogia, que nós temos na clínica também. Então, para quem tem essas dificuldades a gente não tem físio e fono ainda, né? E em breve, porque a gente Tá não chegando. tem. Mas é porque, na verdade, a gente tem profissional para isso, mas a gente não tem espaço mais na clínica. A clínica chegou no momento que a gente não está com espaço, né? Ou a gente recebe currículos todos os dias, graças a Deus, de médicos, de profissionais, fono e tudo, mas a gente também não quer fornecer um serviço de má qualidade em que você superlote uma clínica simplesmente para dizer que a clínica está cheia e você não tem espaço. Se você vai ter a oportunidade de conhecer a nossa clínica, os espaços, as salas, né, Tainá é uma das profissionais, as salas são grandes,
elas são ideais para quem tem transtorno, distúrbios, né, fobias e tudo. Então foi o que a gente pensou muito bem antes de quando idealizou a clínica, foram salas amplas, salas grandes, 9 salas para poder acolher bem, né, ao cliente. Então a gente não quer simplesmente entupir a clínica de profissionais e de pacientes e você não conseguir andar, não chegar na recepção confortável. E olha Aquele arerê, aquela não agonia, dá, né? não tem como. Então, assim, já tem outras questões aí, já tá pensando em outras coisas, outras vertentes aí para poder acomodar melhor. Enquanto isso, a gente evita até contratar diversos profissionais justamente para não inchar a clínica não ficar um Perfeito. espaço inchado. E fica desconfortável para mim que trabalho, para você que visita, para o profissional que atende, fica desconfortável para Só todo já mundo. chega com a mente a mil ali, o Mas paciente, né? nossa ideia de uma equipe multidisciplinar, aumentar a equipe, que nós já somos a equipe multidisciplinar, porque a gente tem psicologia, psicopedagogia, neuropsicologia, psiquiatria, ginecologia, porque a gente acha que não, mas a ginecologia, nutrologia, nutrição, tudo faz parte da saúde mental. A alimentação faz parte da saúde mental. O que você se alimenta vai interferir diretamente na sua vida, na sua rotina, no seu sono, né? A saúde da mulher tem totalmente a ver com a saúde mental. Porque se a saúde da mulher está em dias, a cabeça da mulher vai estar em dias. Sim. Geralmente a gente tem muitos pacientes na clínica que estão meio que nervosas porque tem uma situação, né, da saúde da mulher que está deixando elas em parafuso. Geralmente elas saem da sala de ginecologia, do ginecologista, da ginecologista, e vai direto para uma sala de psicologia ou psiquiatria. Vai para a recepção procurando uma psicóloga disponível, um psicólogo disponível. Justamente. E é diagnósticos que elas não queriam. Diagnósticos que não queriam, que não estavam preparadas. Então, a gente é uma clínica multidisciplinar nesse sentido também, porque a gente consegue rodar a clínica de forma que os profissionais, os pacientes saiam de lá com um plano alimentar direcionado, individualizado, balanceado, com uma paciente que foi para o ginecologista com um diagnóstico que ela não queria, o que não sabia, o que não previa, e sai diretamente para um psicólogo. Nós temos 12 psicólogos, sempre vai ter um psicólogo à disposição. Enfim, e aí são planos para 2026, a gente abranger para fono, físio, terapia ocupacional, TO, né? Mas, enquanto isso, a gente vai trabalhando mais para poder aumentar, né? Perfeito. O nosso espaço físico já é grande, mas a gente quer aumentar, duplicar. Eu não poderia Sim. encerrar, não sei, o tempo, sem estabelecer que saúde mental não é feito só por psicólogo, por médico, né? A família precisa fazer saúde mental. Sim. As comunidades que as pessoas estão inseridas também precisam entender que saúde mental não é a questão da presença da doença em si, mas as próprias relações que são construídas, elas podem afetar positivamente ou negativamente a saúde mental de qualquer pessoa. Tá? Então a gente precisa ter esse cuidado. E a saúde mental, ela extrapola a ideia de um diagnóstico, por exemplo. Tá? Então, assim, o que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, é saúde mental. Sim. Tá? Então, nós não estamos numa clínica, nós não estamos tomando remédio. Porque existem pessoas que têm preconceito, que sim, têm tabu, sim, né? Eu não tô perfeito. doido, minha filha não é doida. Por muito Entendeu? tempo, o lugar das pessoas que tinham saúde mental em Alagoinhas, num tempo muito remoto, Sim. era um manicômio, né? Depois ele evoluiu para o CAPS. Então, assim, parecia que a pessoa que tinha qualquer momento, um evento de saúde mental, um adoecimento mental, parece que o lugar dele era no CAPS. No CAPS. Tá? Ou se soubesse que você foi no psicólogo, rapaz, foi Mas no até psicólogo. hoje existe, até hoje, infelizmente, existe esse estigma, mas, tipo assim, eu vou até falar uma coisa importante aqui, Sim. porque quando a gente montou a clínica, quando meu pai idealizou a clínica, e eu acabei, depois de um tempo, não foi logo de início, não, que eu comprei dentro da clínica, certo? Sim. Eu vim adentrar a clínica e tomar realmente as rédeas da clínica de 5 anos para cá, 4 anos para cá, não sei, não lembro muito bem. Mas quando ele teve essa ideia, e o espaço é nosso, né, não é aluguel e tudo, e no lugar mais reservado. E no início as pessoas diziam, mas por que aqui? Porque é longe, né? Que nada é longe, mas enfim, é porque é longe. Hoje as pessoas agradecem por ser naquele espaço, naquele local, na Inocop, né, no espaço reservado, tranquilo, porque você tem estacionamento à vontade, você não paga estacionamento. Você sai do centro, da borbulha. Justamente. Você sai do Justamente, estresse, você sai dessa agonia de trânsito, Isso. de você procurar estacionamento e não achar, vaga e não achar, flanelinha, zona azul. Isso. E fora isso, ainda pessoas, elas vão escondidas dos seus maridos.
dos Já seus tem isso, cônjuges, né? né? Dos seus parceiros ou parceiras, e já aconteceu isso, de uma pessoa me chamar e falou, não, eu vou ter que interromper a minha sessão de psicologia porque o meu esposo, ele não quer que eu faça mais, descobriu. Entende? Então, assim, ainda assim é um lugar que você consegue ir e você não é tão visto, você não é tão... que pra gente é uma bobagem, mas pra algumas pessoas não são Sim. ainda. E também é uma clínica ampla que atende vários estados, então meio que você Sim. não vai só ser atendido pela psicologia ali, né? Sim, Você vai não- fazer outra coisa. Justamente. Mas pra gente que tem essa cabeça Sim. mais aberta, que eu acho que não existe loucura em quem se cuida, existe loucura em quem não se cuida, quem não Sim. procura e critica quem se cuida. Mas hoje se tornou uma vantagem, o que antes as pessoas não entendiam, por que longe, por que nesse espaço, né, que não tem tanto movimento, e a gente ficava, tal, mas hoje a gente entendeu que foi a melhor coisa que a gente fez, né, pelo menos para a parte da saúde mental, mesmo que a gente venha também agregar clínica em outro espaço, se vier mais para o centro, para outra região, talvez ali continue sendo só a parte da saúde mental, porque as pessoas compraram a ideia que realmente lá é gostoso. Engraçado que tem pessoas que vão lá na clínica, que elas passam lá na clínica só para tomar um café. Elas passam, cliente nosso, né? Ah, tava passando por aqui por perto, tá? Vou tomar um café de vocês. Aí senta, fica 30 minutos, 20 minutos batendo O que papo. já é uma terapia, né? Já é uma terapia, porque se sente à vontade lá na Ou clínica. foge de algum lugar turbilhado e Algum vai lugar para que um está lugar quieto. conturbado, que está insalubre para a cabeça da pessoa. Tem gente que pega o notebook, tá com o notebook lá no corredor e tal, e tá Eu trabalhando. tinha isso quando era pequeno, eu quando tava em casa, eu sentia às vezes turbilhado em minha casa, eu falei, Aham. que tribulação, meu Deus, eu quero cair fora daqui. Aí eu me retava e ia pra igreja. Sim. Aí eu tava aprendendo a tocar violão, eu tinha moral com o pastor, falava, deixa eu me dar a chave aí. Ah, toma aí a chave. Eu pegava a chave e abria a igreja. Era o seu ambiente de E paz, sentava, né? ficava aprendendo a tocar violão lá, errando minha nota, só eu e Deus lá. Aham. Aí acabava que eu dormia lá. Vai votar não, vou votar não. Pegava o colchão, Legal. dormia na igreja. Você se sentia bem no Me sentia local. bem na igreja, dormia sexta, sábado, domingo, voltava segunda-feira pra casa. A gente tem essa fama lá na Spazio, que o nosso cafezinho é o melhor. É o melhor. E realmente para mim e eu acho que seja. Você entende por que entre xícaras e ideias agora, Sim, meu amigo? e assim, a gente é o cafezinho com rosquinha, né? Eu A gente tem nunca aqui gostei daquelas. empada. Eu nunca gostei de rosquinha, nunca fui. Mas a da clínica parece um sabor diferente. As mães falam assim, em casa, fulaninho, a criança tal, não toma café. Não come essa rosquinha, mas aqui come. É engraçado como as crianças comem as rosquinhas e bebem o café, que as mães falam, em casa não tem Esse essa cara vai questão. botar um podcast lá no espaço, vai cortar a gente, viu? Ah, vamos fazer. Vou botar um Eu acho que dá podcast pra lá, fazer Spazio e Entre Xícaras Aí Ideias. tem o Se Achegue. É. Nosso quadro, a gente vai nos Assim, Dá pra gente fazer a parte 2, né? Assim. A clínica Spazio Logos, ela, quando ela era invisível, Sim. teve um momento que ela era invisível, não se acreditava que dava certo, tá? Então eu me atrevo a dizer que depois do CAPS em Alagoinhas, a próxima referência de saúde mental é a clínica Spazio Logos. Até porque eu admiro a proposta CAPS. Sim. Eu acho perfeita aquela. Eu ainda falo assim, um dia eu ainda vou ter um CAPS privado. Porque a proposta é maravilhosa. A gente tem que entender que também é preconceituoso falar das coisas do Estado, entendeu? Sim. Existem ideias maravilhosas. Poxa, Nízia da Silveira foi um baluarte, ela rompeu, ela foi trabalhar no manicômio e foi ensinar as pessoas a fazer arte. Era inconcebível isso, era medicamento, porrada, eletrochoque. Agora vai ter que usar o microfone, pessoal, dizendo que a sua fala da imagem. Pronto. Eletrochoque, todo aquilo que feria a integridade do ser humano, ela vai lá e ninguém acreditava que seria possível tratar de saúde mental com arte, com poesia, com música, com acolhimento, né? Então eu atrevo a dizer que foi essa proposta foi essa mosca que me picou para entender que não dá para fazer saúde mental sem humanidade. Aí você respondeu aquela pergunta que eu te perguntei lá atrás, o que te motivou a entrar na área? Foi a música, tá vendo? A música da Nízia. Então, assim, quando a gente entende que alguém que tem um transtorno mental, até um adoecimento mental, ela tem que ter um espaço dela, ela tem que ter um pertencimento, começou a fazer saúde mental aí, tá? Porque não havia. Alagoinhas era CAPS. Até histórias de que chegava no hospital uma pessoa com transtorno mental público, que as pessoas sabiam que tinha. Ah, não, seu lugar não é aqui não, seu lugar é lá no CAPS. Tá? Então, assim, hoje não é só CAPS.
tem a Espasilogos, eu sei que tem algumas outras clínicas que também, de certa forma, fazem esse papel também. Mas eu estou aqui representando a clínica Espasilogos na questão da motivação, do interesse pelas pessoas. E depois nós evoluímos para a ideia de que as pessoas que procuram a clínica Espasilogos, elas não só têm um transtorno mental. Sim. Ela pode ter dor de dente, dor de barriga, ela pode ter dor de ouvido, ela pode ter dores como todas as outras pessoas ditas normais, e que não era visto, e só era visto só o adoecimento mental, tá? E lá a Spásio fez isso, trouxe dignidade para as pessoas que elas podem chegar lá para tomar café, para sentar para conversar. Elas têm as portas abertas, né? A Spásio está com as portas abertas, não simplesmente para você ir, não é engessado, né? Não é a clínica que você chega e está diretamente ligado a realizar uma consulta. Você tem acesso total, tem uma determinada pessoa que toda final da tarde passa lá e pede para tomar um cafezinho. Afinal, a terapia começa ali, né? Ele não é um cliente nosso. Ele não é um cliente nosso, né, até o momento. Então, assim, eu fico lisonjeado, de fato, de verdade, porque eu sinto que ele se sente bem pelo acolhimento. Engraçado que tem profissionais da limpeza, né, como é que chama? De catadores de lixo, né, correios, tá, entrega, correio, posso tomar uma água? Pode sim, uma água, tem chá, tem café, tem rosquinha, as pessoas ficam à vontade em relação a isso. Eu vou me atrever a falar que a Spásio hoje, ela é a maior, no sentido, né, privado, obviamente, no sentido de saúde mental, porque eu não conheço outra clínica em Lagoinhas, eu não conheço, pode ter, se estiver, me desculpem, mas eu não conheço uma clínica privada de porte médio, né, pequeno, médio, que tenha 12 profissionais da área de psicologia. Se tiver, coloca aí nos comentários, eu quero ver. Se tiver, né, eu tô falando em clínica pequena, né, média, e 4 profissionais de psiquiatria, né, mas se tiver, eu até peço que se tiver, coloca nos comentários. Me corrijam, porque também eu não fico procurando saber a realidade de outras clínicas. Verdade. Né, mas de acordo com... Voltada para a saúde mental, né? Voltada para a saúde mental, eu digo da saúde mental, só desses profissionais que eu falei, dessas especialidades, psicologia, neuropsicologia e psiquiatria. Então, eu não conheço. E também que atenda diversos planos de saúde, porque, assim, nossos profissionais eles são tão maravilhosos. E na nossa confraternização de final de ano, eu agradeci. E você é suspeito em falar, né? Eu sou suspeito em falar, mas também, assim, se não for legal, não vai continuar na clínica. Vocês prezam muito pelo ambiente em comunhão, né? Sim, acolhedor. E nossa régua de credenciamento, de busca de profissional é alta, no sentido de, ainda mais a gente trabalha com saúde mental. Então, assim, nossos psiquiatras são fantásticos, doutora Janete, doutor Carlos, doutora Tainã, doutora Juliana. Doutora Janete trabalha no CAPS, é uma pessoa que trabalha no CAPS. Doutor Carlos, eu acho que também trabalha na parte pública, CAPS em Feira de Santana. Então, assim, são profissionais fantásticos, que você vê, sinceramente, o amor de atender aquilo ali e atender plano de saúde. Se não for assim, eu não quero também aqui. Convênio de saúde, tudo, então são fantásticos os profissionais de psicologia. E resumindo, na nossa confraternização foi que a palavra que eu tinha pelos meus profissionais era a admiração. Eu admiro cada um deles, né, cada um com sua forma de viver, sua forma de pensar, sua forma de trabalhar, mas eu admiro porque eu vejo em todos eles amor pelo que faz e amor pelo Spásio. Eles falam, eu gosto de trabalhar aqui. Eu gosto do ambiente da Spasilogos, porque é leve, a Spasilogos, ela é leve. Eu tenho prazer em chegar na minha clínica, eu tenho prazer em chegar no meu trabalho. Então, realmente é leve. As pessoas, os pacientes, ou que realizam a consulta, ou que não realizam a consulta, e vai para tomar só um café, eles chegam e têm o mesmo acolhimento e o mesmo tratamento de quem consome os nossos serviços. Perfeito, perfeito. Cadê nosso cameraman? Eu queria que você deixasse uma mensagem, um conselho para quem está assistindo essa live aqui agora. Sim. Uma mensagem, rapaz, um conselho para quem está assistindo essa live aqui agora. 2026 vai ter desafios para as instituições e as empresas, com a NR1 que vai ser efetivada em maio de 2026. Perfeito. Tem um ano atrasado, era para ser ano passado. Foi prorrogado para 2026. Então o trabalho também já está reclamando de que aquele profissional, uma rotatividade de trabalho, as pessoas estão abrindo mão de trabalhar nos locais para fazer outras coisas, porque aquele trabalho deixou de ser interessante, motivador, confortável. Então a gente vê que
cada vez mais a saúde mental está entrando nos outros ambientes que era proibido entrar. Sim. Tá? Então, está entrando nos relacionamentos, está entrando no esporte, está entrando na arte, está entrando na justiça, e está entrando de uma forma muito forte nas instituições de trabalho. Por quê? Porque as pessoas entenderam que uma das coisas mais importantes da sua vida, que era o trabalho, também pode adoecer. Então, assim, as pessoas estão adoecendo no trabalho. Então, independente de estar sobrecarregando o INSS, sobrecarregando as instituições, fazendo com que as pessoas deixem de trabalhar, afastamento médico, mas o maior prejuízo é para quem adoece. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque, assim, saúde mental tem que produzir bem-estar. Perfeito. Não é só não adoecer. As pessoas têm que estar satisfeitas, felizes por estar naquele lugar. No lugar de trabalho, no lugar de reunião, no lugar de acolhimento. Então, assim, é isso que é saúde mental. Precisa de remédio, precisa de médico, precisa de espaço, de clínica, precisa de tudo. Mas eu acho que a primeira palavra importante que eu gostaria de deixar saúde mental precisa de respeito. Olha aí, As pessoas precisam ser respeitadas nas suas singularidades, nas suas individualidades, na sua subjetividade. Eu acho que se a gente, até com seus diagnósticos, né? Porque assim, vai fulano tem um diagnóstico de saúde mental, o outro é diabético, o outro tem problema cardíaco. E por que as pessoas não têm preconceito? Não, mas eu sou diabético, mas eu tenho pressão alta, não, mas eu tenho um transtorno de TDAH, né? Então assim, está havendo uma paridade, porque as pessoas estão se conscientizando que transtorno mental é tão sério quanto ter um problema cardíaco, ter diabetes, ter outros problemas de saúde, tá? Então, assim, está havendo uma consciência de que saúde mental é uma coisa séria, e quem estiver tratando de saúde mental de uma forma séria, provavelmente vai ter ganhos, vai ser bem visto, vai ser bem acolhido, né? Eu estava no supermercado segunda-feira, fui comprar um material e as pessoas, a mulher é cliente, o marido não era, me encontrou, veio falar comigo que queria o marido lá, tudo mais. Essa referência é por conta do trabalho que se faz, não é por conta da notoriedade, é por causa da seriedade que a gente propõe fazer na Spazio Logos, que isso faz com que todas as pessoas compreendam, tá? Não é uma questão de ser melhor ou pior, é uma questão de ser respeitoso, né? A pessoa tem o sofrimento dela e a gente respeita isso, acolhe e a gente trata para que ele se sinta bem, apesar dos diagnósticos. Eu acho que é isso que é respeito. As pessoas devem ser respeitadas na sua individualidade. Eu acho que isso começa saúde mental aí, quando a pessoa se sente respeitada. Perfeito. Perfeito. E você, Vitor? Qual a mensagem que você deixa para a galera que está assistindo? A minha mensagem vai ser na minha área, né? Eu acho que as pessoas estão começando agora com empresa, né? Independente de quais são as circunstâncias, ou foi uma empresa que foi idealizada por seu pai, pelo seu esposo, ou foi você que idealizou, foi você que financiou, foi você que escolheu, independente, talvez eu tenha tido o privilégio de ter esse caminho, mas aí, através desse caminho, eu estou dando seguimento, né? De uma forma, talvez, de um pensamento diferente, de uma forma mais moderna, enfim, adaptado ao mercado novo. Eu acho que esse é o equilíbrio de ter uma vivência de uma pessoa com a cabeça em outro momento e uma pessoa com a vivência com a cabeça mais para frente, enfim, eu acho que é um equilíbrio que dá certo. Mas eu acho que, independente das circunstâncias, eu acho que as pessoas elas têm que conhecer a sua empresa. Eu acho que o molde da sua empresa serve para a sua empresa, o molde da minha empresa serve para a minha empresa. Então, assim, hoje em dia está muito nessa questão das imersões, de coaches, né, de questões prontas, e eu acho que é válido, eu acho que a teoria é válida, mas nem tudo se adequa à sua empresa. Então, se você puder fazer congressos, cursos, atualizações, ótimo, imersões, ótimo, mas a gente não pode levar tudo para nossa empresa. Eu acho que o mais importante de tudo é eu conhecer a minha empresa, o que a minha empresa precisa, as necessidades da minha empresa, as minhas necessidades, os meus profissionais, e você conseguir equilibrar as regras, as normas, o que deve ser aplicado, mas também equilibrar com acolhimento, com carinho, com leveza, né? Obviamente que a gente tem que, em alguns momentos, impor, tem que ter a imposição do respeito, da liderança, né? É importante, eu acho que tem a hierarquia é importante, ela tem que existir, mas ela não pode ser no grito e nem na força.
Ela tem que Perfeito. ser simplesmente com cuidado, com um olhar que às vezes o meu profissional, ele está precisando também de ajuda. Ele também está gritando por socorro e tudo. Então, assim, você entender que às vezes o profissional ele pode, sim, sair um pouquinho mais cedo, você ter uma comunicação boa, o profissional ter uma comunicação boa comigo e eu com o meu profissional. É uma Eu acho que reciprocidade, né? eu acho que é você identificar as necessidades da sua empresa e você respeitar as necessidades e tentar e buscar e achar soluções para isso. Perfeito. Então, o meu discurso vai ser em relação a isso aí. Perfeito. E agradeço, né, pelo convite. Eu que agradeço Tô por muito vocês estarem feliz. aqui. A gente trouxe uma lembrancinha Olha para vocês. aí, Não opa. vamos fazer propaganda do local, mas vamos fazer propaganda da mensagem, né? O autoconhecimento é o caminho para o bem-estar. Perfeito, Né? muito Então, vocês obrigado. vão dividir com a equipe de vocês aí, Obrigado, equipe. certo? Está entregue aqui pra gente. Para O adoçar mínimo das- mais o dia. E a gente é muito Perfeito, grato, eu estou perfeito. muito grato e honrado Pode, cara. de ter sido convidado Eu enquanto que agradeço, meu clínica. irmão, por essa visita. Nada. Ao senhor também agradeço também por essa visita maravilhosa. Vocês tiveram uma oportunidade, nós tivemos uma oportunidade, Sim, nós sim. estamos oportunizando de difundir saúde mental. Alagoinhas e o Brasil e o mundo tá precisando. Nós estamos vendo um momento muito difícil no mundo. Sim, Então, assim, pessoas que evidentemente demonstram que não têm saúde mental e estão com poder nas mãos. sim. Então, assim, nós que não temos tanto poder, precisamos também, porque provavelmente nós seremos alvos das decisões de muitas pessoas. Se nós não estivermos bem, não cuidarmos, não priorizarmos saúde mental, provavelmente nós seremos os mais afetados pelas questões que estão sendo resolvidas em nosso nome. Perfeito. Então a gente tem que ter esse cuidado que saúde mental serve para tudo, está em todos os lugares e pode ser feito a qualquer hora, por qualquer pessoa, basta que ele tenha autoconhecimento. Se perceba que cuida da sua saúde mental. se perceba que o maior responsável por desenvolver saúde mental sou eu. Eu Perfeito. preciso ter essa Perfeito. reflexão. Temos perguntas na nossa live? Só elogios. Parabéns pela fala das duplas. Carvalho, não lembro o nome dela, Carvalho, acho que daí, né? E excelente entrevista, Clube das Orelhas. E parabéns à Vitor também. Só parabéns. Obrigado, Parabéns, gente. então. Obrigado. Então, se não tem perguntas, é porque não restou nenhuma dúvida, né? Isso, né? Então, grato. Que botou parabéns por excelente falas da dupla. Então, obrigado pelo carinho de vocês, né? E espero que se tenha ficado alguma dúvida, né? Estamos Isso. abertos. Vamos marcar o parte 2 para poder Acho que tem muito a continuar. conversar ainda, Tem viu? muito para conversar, fazer um se achegue. Vamos fazer lá na clínica. Tem que ter um se achegue lá, vamos gravar o se achegue. Vamos, eu topo. E Você vai conhecer a clínica. Eu viu? quero, já quero para conhecer ontem. Então, você que assistiu essa live com a gente, você que está assistindo agora no YouTube, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo carinho de vocês. Aqui eu encerro minha participação e quinta-feira sai o episódio completo no YouTube. Quinta-feira, o episódio completo no YouTube, nossos patrocinadores Jaque Doces e Salgados, Jane Fonseca, Diamonds Fotografia e MR Treinamentos. Muito obrigado pelo carinho de vocês, vocês moram em meu coração. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Show.